Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos receber o apóstolo de Tinha uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele porém foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar a sua linguagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amém? Onde é que estamos mais uma vez reunidos na tua presença, meu Pai, para te glorificar, para te exaltar, para render graças ao teu nome, ó Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, recebe, meu Deus amado, toda a nossa adoração esta noite, ó Pai, que seja para a honra e para a glória, as palmas de vitória para o Senhor Jesus. Quero cantar essa Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar. Bate palmas, 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 bate palmas para Jesus. Ele é a nossa luz. Bate palmas, palmas, palmas. Jesus Cristo está batendo o coração e quer do seu coração. Ai, glória a Deus, alegra meus irmãos, e nesta tristeza do seu coração, Jesus falou para mim, quem não dá glória a Jesus precisa. Com tanta necessidade, e o povo nós não conhecemos. Então, nos dias que estamos vivendo de tanta dificuldade financeira, pôr a mão no bolso e ajudar quem você não conhece, de nenhum de vocês no céu. É individual. Salvação e galardão é individual, e o galardão é... Amém, queridos? Então se conscientize disso. E sabendo disso, eu queria aqui já, porque o tempo aqui é muito curto hoje, alguns pastores aqui que ainda não tem uma obra lá fora, e você pode ter a nossa parceria, ou pode adotar um país. Pastor, eu quero cuidar de Moçambique com o senhor, vou lhe passar o pastor, nós vamos conversar, você vai aprender a língua como eu aprendi lá, de tanto conversar. Desperte o coração de alguém, meu Pai, coloque esta chama missionária, meu Pai, no coração, almas para o teu reino, Senhor, o quanto antes, meu Pai. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. O pastor que não está aqui na frente, está aí sentado, pastor presidente, representante da sua igreja. Tem alguém representando o pastor João Monteiro aqui? Oséias de Deus Vieira. Você vai entrar trazendo a Bíblia Sagrada em suas mãos, a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a semente que temos semeado há esses 12 anos no campo missionário. Então está entrando no corredor da igreja a criança Oséias de Deus Vieira, 7 anos de idade. Ele que é estudante do primeiro ano
da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Dias. Oséias de Deus Vieira, trazendo nas suas mãos a Bíblia Sagrada, a palavra que salva, a palavra que liberta, a ferramenta usada no campo missionário, não somente aqui, mas em toda a terra. O Senhor tem se aproveitado da sua palavra, usando os homens da terra para a colheita final. Palmas para a entrada da criança Oséias de Deus Vieira. Em seguida, vamos ao 4º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Dias. Ele que traz nas suas mãos o globo terrestre. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aí está representado em suas mãos o globo terrestre na vida, na mão, aliás, de Lucas, de Deus Vieira. Palmas para a apresentação de Araújo de Melo, 11 anos de idade, estudante do 6º ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental, irmã Gabriela, irmã Eunice. A bandeira do Brasil tem 3 vibrantes cores: o verde das nossas matas, o amarelo do nosso ouro, o azul do nosso céu estrelado, e contém na bandeira do Brasil as estrelas da Federação. Aí está a bandeira nacional brasileira. Palmas para essa apresentação. Agora eu convido a igreja de pé. Os pastores. Brilhou no céu da pátria nesse instante, se o Senhor dessa igualdade em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso leito à própria morte. Ó pátria, pátria, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, vale o rio, de amor e de esperança, a terra desce, sem teu famoso céu. Toparam, irmãos, esse desafio aí, amém? Glória a Jesus, que Deus abençoe. A família renuncia tudo pra fazer missão. Vem pelos perdidos o imenso amor da sua vida, se preciso for. Não importa quando, não importa o lugar, importa chegar onde as almas estão. Dia da semana, Jesus de Nazaré, quando ele entra em uma casa, estava com as portas fechadas, e ele entra, fica no meio da casa e diz: a paz esteja convosco. E os irmãos digam amém. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele sempre está no meio, dentro de nós. Não é no meio de nós, é dentro de nós.
Muitas vezes a pessoa diz: eu estou no lugar que o Espírito está no meio de nós. Tem que estar dentro de nós. Amém, irmãos? Coisa boa é estar aqui com o apóstolo, o meu amigo, o companheiro, e que Deus possa abençoar o Senhor com essa força. Eu digo aos irmãos que para ser missionário tem que ter uma coisa importante na vida dele: é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo a pessoa pode ter vontade, não faz nada para Jesus, mas com o Espírito Santo ele vai glorificando o nome do Senhor, não se maldizem, ele inverte na obra do Senhor, joga o pão sobre as águas. Depois de muitos dias, Deus vai voltar uma grande bênção na vida do ser humano. Quantas pessoas do outro lado estão precisando do pão da vida? Isso, né? Neste lugar, aqui nessa festa, onde está dirigido pelo apóstolo Reginaldo, que Deus continua abençoando. Alegre para rever o pastor Francisco, nosso amigo, os demais pastores, que Deus abençoe o pastor Cícero, né, o preletor da noite. O homem está em evidência, né, irmão? Louvado seja Deus, está pregando em todo lugar, prega muito, prega aqui nesse sábado, e sábado está lá na igreja juntamente conosco, lá. É o mesmo pregador, né, o pastor Romário, vai estar conosco lá no sábado, no louvozão. Inclusive todos já estão convidados. Aleluia, pastor. É um tempinho, quero louvar o Senhor. Vou fazer nessa oração louvando, posso? Sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente. Aleluia. Esconde diante dele, cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Deus vai escrever uma nova história, pode acreditar, porque glória a Deus. A equipe Rosa de Saron cumprimenta a todos amados do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dia normal vai se transformar em um caos. Caos de polícia vai virar notícia, manchetes em jornal. Quando eu olho para o mundo, eu vejo sinais. As nações construindo armamentos pesados, bombas nucleares, mas falando em acordo de paz. A meia-noite está chegando, os sinais estão aí. A riqueza está
Calmas, irmãos, que logo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que sabiam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de si mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Mais uma vez o versículo de número 11, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, céu, o vistes ir. Amém? Aleluia. Tome os vossos assentos. Peço a Deus misericórdia para poder falar aquilo que o texto diz. Amém? Não só desses grandes pregadores que temos por aí, cheio de conhecimento, cheio de habilidades, mas se tem uma coisa que eu sempre digo para Deus, e Deus pede de mim, que eu nunca volte para casa com uma mensagem que Ele me der. Que eu nunca volte para casa com uma palavra, uma profecia ou algo que o Senhor tem liberado ao meu coração. Amém? Sempre quero ser dependente do Espírito Santo. E nesta noite eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos desse texto. Quando entramos nesse texto, no capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, este livro é o mesmo escritor de Lucas. Este livro é continuidade do evangelho que leva o seu nome. Quando entramos no primeiro versículo, nós vemos o escritor, que é Lucas, escrevendo para a mesma pessoa que ele se refere em Lucas. Lucas está escrevendo esta carta, Lucas está escrevendo este livro, estas palavras a um amigo seu particular. O nome deste amigo é Teófilo, e um dos significados de Teófilo é amigo de Deus. Quando entramos em Atos dos Apóstolos, Lucas começa dando continuidade acerca do ressurgimento, da ressurreição de Cristo soberano que venceu no Calvário. Quando Lucas está escrevendo, ele começa a narrar, a dizer não somente aquilo que ele começou a fazer, mas também a ensinar. O texto narra, Lucas começa a dizer: Jesus está ensinando, Jesus está admoestando. Se tem uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar acerca de Cristo nesses 40 dias, segundo Lucas aponta, que Jesus está continuando a ensinar. Jesus no seu ministério, a maior preocupação no ministério de Jesus não era que os seus discípulos, não era que os seus apóstolos recebessem a palavra e pulassem, sapateasse, profetizasse, mas que enquanto o ministério de Cristo dentro de Jerusalém e dentro da cidade circunvizinha, era que eles assentassem, aprendessem das suas palavras, aprendessem da sua doutrina, e até mesmo depois da sua morte, depois da sua
sua ressurreição, ele continua a ensinar. Se tem um texto ou se tem uma área que a igreja dos nossos dias atuais precisa preencher, precisa colocar em prática, é o ensinamento. Estamos vivendo em uma geração onde o ensinamento tem se colocado de lado. Mateus capítulo 24 e também em Marcos capítulo 15, que depois das capítulo 16, que quando ele fosse para o Pai, esses discípulos dessem continuidade ao ministério, isso de encontro com as almas perdidas, fazendo it, e para descer para o campo, e para descer para a obra, e para descer para a seara, não se desce de qualquer forma, não pode ir de qualquer maneira. Primeiro é necessário sentar para aprender, primeiro é necessário sentar para ouvir, para depois se dar continuidade ao ministério de Cristo. Se alguém tem zelo por essas palavras, não se levanta para fazer a obra de qualquer forma. Se alguém tem zelo por essa palavra, não se levanta arrupiado dizendo que recebeu a revelação de Deus para fazer daquilo que está no seu coração. Sim, Jesus está discipulando, e a ordem de Cristo que depois deles discipulados, eles fossem discipulassem também, fazer discípulo de todas as nações. Enquanto ele não é recebido no céu, ele continua doutrinando, ele continua ensinando, porque depois que ele subisse, os discípulos sofreriam, seriam perseguidos, mas o ministério da palavra teria crescimento. O ministério da palavra, essa mesma promessa está baseada até mesmo no Antigo Testamento, pelo profeta Joel, capítulo de número 2. Porém Jesus, antes de subir, antes de partir para sentar à direita do Pai, começa a aconselhar aqueles que vão descer para o campo, para aqueles que vão para a seara, não descer de qualquer forma, mas serem capacitados pelo poder e a virtude do Espírito Santo. Se tem uma geração que volta envergonhada, é porque tenta fazer pelas suas próprias emoções. Mas alguém que é ensinado, alguém que é conduzido, alguém que é capacitado pelo Espírito Santo, ele se levanta, prevalece e permanece. Não deixa para o campo de qualquer forma. Aí Jesus começa a levantar acerca desta promessa. Fica na cidade de Jerusalém. O texto narra que ele traz a memória. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, pois, porém, na cidade de Jerusalém. Para quê? Até que vós sejais revertidos de poder. Se alguém dizer que eu morri, não saia, permanece, porque enquanto a promessa do céu não descer sobre a vida de vocês, ninguém se aparta da casa. Enquanto a promessa do Espírito não descer, ninguém vai para o campo evangelizar. Em João capítulo de número 14, Jesus começa narrando: não se turbe o vosso coração, vos lugar, prepara teu coração, e quando eu for para o Pai, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Prepara, porque estou preparando o caminho. E na parte B do capítulo 14 ele diz: eu vou para o Pai, mas chegando para o Pai eu rogarei a Ele para que Ele envie um outro Consolador. Enquanto eu estou convosco, eu sou um Consolador, mas quando eu partir, o outro desce. Ele estará convosco até a consumação do século. Se alguém crê que Ele está conosco, levante a mão, abre a boca. Senhor, aleluia. Mais coisa que atrapalha a promessa na vida de um crente se chama ansiedade e pressa. É gente tentando se levantar, é gente tentando apressar o processo, tem gente tentando se erguer sem antes a promessa cumprir. Eu vou, mas ele desce, e quando ele descer, vocês serão capacitados pelo revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo de número 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
Os 28 capítulos está resumido no versículo de número 8. O versículo de número 8 é o versículo central de Atos dos Apóstolos. Aqui está uma promessa que se divide em 3 fases. Do capítulo 1 ao capítulo 8, o evangelho é para capítulo 7. O evangelho é pregado dentro de Jerusalém. Do capítulo de número 8 ao capítulo de número 12, o evangelho é pregado dentro da Judeia e Samaria. Do capítulo 13 ao capítulo 28, o evangelho é pregado aos confins da terra, pelo intermédio da vida do apóstolo Paulo. Jesus está dizendo: ninguém sai enquanto não for revestido de poder. A palavra revestido de poder está conectada, está separada ou relacionada acerca de uma capacitação do céu. Revestimento de poder não é para pular, poder de Deus não é para cair, poder de Deus não é para escandalizar. Virtude do Espírito Santo é para ganhar alma, é para evangelizar. Que poder é esse que desce a gente pula, mas a gente não dá testemunho? Que poder é esse que a gente sapateia, mas a gente não ganha alma? Que poder é esse que desce do céu, mas depois que a gente sai da igreja, o testemunho de homem de Deus e mulher de Deus sobe na nossa vida? É melhor eu não pular e ser cheio do Espírito Santo e ter testemunho na estrada, na casa, na escola, do que pular e nunca conhecer o poder de Deus. Quem me entende? Levante a mão. Fica dentro de Jerusalém. Quando chegar teu tempo, ninguém vai te parar. Quando chegar tua hora, tu vai ser revestido de poder. Quando chegar teu momento, alguém vai te ligar. Eu me lembro que o meu pastor, os irmãos sabem, pastor Tiago dizia: meu filho, fica dentro da casa. Quando chegar o tempo, o Espírito Santo vai levar teu nome e não precisa colocar a agenda aberta, porque tem muita gente com cartaz, agenda aberta, não ora, não consagra, não jejua, não congrega, não vem no culto de doutrina de ensino. Nessa hora, o povo, a multidão prestava atenção unanemente na palavra que Filipe dizia. Não era na emoção, não era na palavra coach, não era que Jesus ia dar sinais que seguia Filipe, não era Filipe que seguia os sinais, eram os sinais que seguia Filipe. E alguém pensava: a igreja agora vai parar, a igreja agora vai morrer. Só que a promessa estava de pé. Quem empurrou viu a igreja crescendo em Samaria. Alguém tentou fechar uma porta para você, mas quando te empurrar, não vai saber que tem uma promessa para você em Samaria. Não é tempo de morte, é tempo de promessa. Não é tempo de você parar. Pastor, mas falando da minha voz, que eu não canto bem, minha voz é igual taquara rachado, não tem problema. Se Deus quisesse alguém que canta com afinação, Ele colocava na terra os anjos, mas Ele separou você para entonar, para adorar.
Se o dono da igreja parar, ele não para. A igreja só morre se o dono da obra morrer. Mas ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, perdeu Satanás. A igreja foi revertida da graça. A igreja foi revertida da autoridade. A igreja foi revertida de inteligência, de sabedoria, de autoridade do Espírito Santo. Quem já recebeu essa promessa, levante a mão. Eu posso assistir um dorama, Tiago, some aqui. Aqui é para quem persevera até o final. O dorama, o pastor disse: João, é porque está perto do Big Brother, eu quero ver quem vai pro paredão. Os líderes da igreja disseram: não, aqui é para quem suporta. Ele disse que a promessa se cumpriu, não falou quando. Aqui é para quem persevera. Aqui é para quem insiste. E é por isso que tem muita gente que não alcançou a promessa. Não é no tempo da gente, é no tempo de Deus. Ele disse: vai se cumprir. Eu vou falar quando. Persevera, aguarda, espera. Passou o primeiro, alguém saiu. Segundo disse no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo narrando, ele disse que foi por volta de 500 crentes. E o texto do capítulo 2 que estavam na casa quase 120. Aleluia. Quase de 500, quase 120 perseveraram. Porque nem todo mundo tem a capacidade de esperar. Porque prefere mudar de igreja do que mudar de caráter. Prefere mudar de igreja do que mudar de vida. Aleluia. Prefere mudar de igreja difamando o pastor do que ele reconhecer que ele que é fofoqueiro. Você que tem a língua grande, você que não congrega em lugar nenhum, é você que não concorda com a palavra, é você que é rebelde, eu que não obedeço. Jesus não muda a palavra, não muda a palavra, é eterna, a palavra é fiel. Só que Deus está dizendo: persevera até o fim, insiste até o fim, e tu vai ser revestido do Espírito Santo. E quando tu for revestido do Espírito Santo, Jesus vai te conduzir para a obra, Jesus vai te conduzir para o campo. Aí se cumpre o comissionamento de Jesus, a ordenança de Jesus, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Uma coisa é eu pregar de mim mesmo, a outra coisa é eu pregar cheio. Alguém revestido de poder, ninguém cala ele. Pode até matar, mas não mata a emoção de ter ser cheio, da graça de ser cheio, da unção de ser cheio, e de ter o nome no livro da vida, de ganhar alma pro reino. Já tem alguém acordando e levantando a mão para a glória. Você não pode parar, a promessa está sobre a tua vida. Tem alma te esperando. A promessa não se cumpriu, meu filho, a promessa já se cumpriu na tua vida. Pastor, eu estou aguardando cumprir. Essa já se cumpriu. Essas irmãs noveleiras, elas se arrepiam também. Crente cheio do Espírito Santo não precisa de arrepio. Ele sente a graça, ele sente a direção, ele sabe que é Deus. Aonde? Jerusalém. Quando? Não muito dia. Passa o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, passou a Páscoa. Jesus morreu. Aí entrou o dia de Pentecostes, 50 dias depois, 50º, dentro do versículo capítulo 2. E se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não havia contenda dentro da casa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não havia briga por causa de placa de igreja. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não havia alguém se achando mais inteligente do que o outro. Não. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Na oração, na comunhão e no compartilhar do pão. O maior era o menor. O maior era servo de todos. Alguém cheio do Espírito Santo, aprenda para mim entrar na segunda promessa e encerrar. Alguém que se diz ser cheio do Espírito Santo é soberbo, é vaidoso, cheio de ganância, porque acha que só Deus usa ele. Nunca foi o Espírito Santo. Para ser o maior, tem que servir o menor, tem que servir a todos, tem que ser humilde. E foi uma coisa, eu pregando em Canaã, eu disse para o irmão, foi uma coisa que eu aprendi. Antes de entrar no campo, antes de pregar, antes de levantar uma história, antes de levantar o nome pela misericórdia de Cristo, eu aprendi
Deus em mim. Alguém já pagou preço. Meu pastor dizia, tem pastor que quando vai pregar, pregador, aí diz, eu ganhei tantas almas, foi tu não, meu filho. Onde tu chegar, já tinha uma igreja orando dizendo, Deus salva. No ciclo de oração, Deus salva, Deus liberta. Já estávamos ouvindo, pregador não ganha alma. Paulo diz, eu plantei, Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Oh glória, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Se a promessa entrar na tua vida, não deixa a soberba tomar teu nariz, não deixa a arrogância entrar no teu ouvido, porque alguns que eram cheios pararam de pregar a palavra, a sã doutrina fugiu, agora é coisa fictícia, agora é emoção, agora é boca da glória. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. 10 dias depois, Obrigado. está consumado. Só que quando ele está subindo e a nuvem está ofuscando aos olhos daqueles que estavam contemplando, Jesus está indo. A Bíblia diz que 2 varões de branco, 2 anjos, se aparecem ao pé daqueles que estavam no Monte das Oliveiras. Os anjos, olhando para eles, interrogaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que da mesma forma foste recebido em cima nos céus, da mesma forma ele há de voltar. Corporalmente Cristo vai descer, primeiro no arrebatamento da igreja. Sim, segundo disse o apóstolo Paulo, num abrir e fechar de olhos. Só que ele vem na segunda vez, está em Apocalipse, e todo olho o verá. E ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Os anjos deixam uma promessa, é a mesma promessa que o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido de Deus, com uma trombeta de Deus. Aí ele vai dizendo: e os mortos ressuscitarão, e nós os vivos, Paulo, seremos arrebatados com ele nos ares. Essa mesma promessa é a promessa que Jesus dizendo que ele voltaria para buscar a sua igreja. Os anjos é quem estão prometendo. Ele foi, mas ele volta. A primeira promessa é a promessa do Espírito Santo. Essa transformados em corpo celeste e seremos arrebatados. Se alguém ainda crê nessa promessa, levante a mão da glória. Esta segunda promessa ainda não cumpriu, mas eu posso ver pela fé que a qualquer momento ele volta para nos buscar. Os anjos estão dizendo: ele foi, mas ele volta. Pastor, eu estou aproveitando a Zefinha, eu estou aproveitando a festa. Vigia, minha filha, ele foi, mas ele volta. Pastor, eu não estou conseguindo largar o pecado me abraça. Jesus está dizendo: ele foi, mas ele volta. É tempo de voltar ao arrependimento, é tempo de juízo de Deus, é tempo de voltar à palavra, é tempo de conserto. Porque, pastor, ele foi, mas ele volta. É tempo de tu perseverar na promessa, porque ele foi, mas ele volta. A promessa ainda está de pé. Qual a forma que você está guardando essa promessa? Qual é o posicionamento diante dessa palavra? Como é que você está se comportando diante de uma promessa verídica e verdadeira, que ele vai voltar para arrebatar seu povo? Como é que está seu coração? Como é que está você dentro da instituição igreja? Como é que está você como obreiro? Como é que está você como esposo? É tempo de voltar a se arrepender. Quem está entendendo, levante a mão, abre a boca. Meu Deus, obrigado, Jesus. Se tu pegar um personal e alguém tiver endemoniado, ele não expulsa demônio. É o teu pastor que quiser liberar a tua alma. Espírito Santo, fala a igreja. Vou falar, vou liberar, irmãos. Fala, Espírito Santo. É tempo da igreja voltar. É tempo da igreja voltar a orar.
está sobre nós. Uma coisa é um crente vazio, a outra coisa é um crente cheio do Espírito Santo. Pastor, por que a gente não para? Porque a gente ainda é gerado por essa promessa viva. Paulo prometeu, Jesus prometeu, e os anjos aqui estão deixando aberta essa promessa. Ela não se cumpriu naquele dia e nem hoje. Só que eu não sei que quando nós sairmos daqui, ou seja, daqui a 10 minutos, pode o céu se abrir. Para quem está preparando a tua alma, para quem você está se separando. A nossa geração se preocupa tanto com o corpo, porque quer mostrar o corpo para alguém. Como é que a gente está preparando a alma para mostrar para aquele que a criou? Meu Deus. Como é que você está se preparando para entregar para Ele os dons que Ele entregou na tua mão? Porque tem gente que parou de pregar, parou de profetizar, parou de cantar, parou de servir e foi apagando a chama do Espírito Santo que estava sobre ele. Aí foi cuidando das coisas desse mundo. Aí foi se preocupando com os 15 netos. É fácil pregar em alguns lugares por aí que Jesus vai dar carro, casa e vitória, do que pregar para alguns que Deus está requerendo dele óleo de peroba para passar na cara de pau. Porque Deus não vai dar vitória para quem anda escondendo uma aliança para dizer que é solteiro sendo casado. É mesmo. Deus não vai dar vitória para homem que tem vergonha da mulher, porque quando casou ela era magra, bonita, aí teve o terceiro filho, ganhou um pouco de massa, aí agora eles andam se pagando de solteiro. Não. Deus não apoia e não aceita adultério, divórcio. Eu sei que é polêmico, eu sei que é difícil. Pastor Elias de França, sempre no pregaria, diz assim: pastor, é o tema que o senhor mais bate, é o tema que o senhor mais apoia, porque eu aprendi que o casamento é vitalício. Só que eu sei que por lá alguém já está no quarto, quinto, e alguém não pode falar nada, porque ele não está preocupado com uma alma, está preocupado com o que vai se apresentar para o povo. Só que eu estou pregando para um povo que dentro de si ainda tem a chama dizendo: ele veio buscar, ele veio buscar, ele foi, mas ele volta. É alguém que quando vai dormir pede perdão, porque ele tem medo de se a trombeta tocar e ficar para trás. Ele ainda tem medo, porque ele ainda crê na palavra de Deus. Jesus está dizendo para alguém hoje que está afastado, é tempo de voltar. Jesus está dizendo para alguém que é obreiro dentro da casa de Deus, mas está perdido, é tempo de se arrepender. Jesus está dizendo para alguém que não é crente, é tempo de levantar tua mão e entregar minha vida para mim, porque eu te guardo da hora da tentação, eu te guardo da hora do juízo, porque eu fui, mas eu volto. Alguém pode se colocar de pé para mim? O arrebatamento da igreja. A primeira promessa se cumpre, Deus. E eu vejo crianças, jovens, senhores, cheios do Espírito Santo. Só que essa segunda promessa, ó Pai, está prestes a se cumprir. Breve, não abrir e fechar de olhos, tu virás. Enquanto eu prego esta palavra dizendo que tu volta, só tu tens o poder de perdoar pecados, de fazer o ouvinte que me ouve se arrepender, porque teu Espírito que convence. Enquanto eu prego, Senhor, vai renovando aquele que está fraco na fé. Enquanto eu oro, Senhor, vai tocando no coração daquele que está afastado para voltar. Vai estando visitando aquele que ainda não tomou uma atitude de conversar com a boca e crer com o coração. Mas em nome de Jesus, nesta hora, renova a tua igreja. Volta, os anjos estão pré-anunciando. Prepara, ele foi, mas ele volta. Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Fala mistério, profetiza, seja cheio, mas de muita conquista, porque o pastor que está na frente desta obra não está só. O Espírito que está nesta noite, e o Espírito está dizendo para ti: eu fui, mas ele volta.
estava lá.